Meus irmãos, saúdo a todos na paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu quero louvar a Deus por me conceder mais uma oportunidade de estar na casa dele, ofertando a ele mais um culto, certo de que ele está recebendo no alto da sua glória. Prova disto é que já sentimos a sua presença no ambiente. Quero louvar a Deus pela vida do pastor José Antônio, pela coragem, o carinho de nos permitir estar falando a palavra de Deus aqui com os irmãos esta noite. Louvar a Deus pela vida do evangelista irmão Joel Cordeiro e toda a família. Deus continue abençoando. Para mim é um prazer, é a primeira vez que eu venho aqui no templo sede. Deus abençoe esta igreja. Nós estamos em Ponte de Lacerda, a trabalho. Nós viemos aqui com um objetivo, mas já me deu vontade de trazer carta de mudança, porque eu percebi que a igreja sede de Ponte de Lacerda é uma igreja avivada. Eu sempre costumo dizer que eu nasci no Calvário, eu vivo no Pentecoste e eu vou ser arrebatado no Pentecoste. No dia que eu achar que glória a Deus e aleluia está impedindo eu pregar, eu queimo a minha Bíblia e eu rasgo a minha credencial. Porque eu não acredito em cristianismo sem avivamento. Cristianismo sem avivamento não é cristianismo, é simplesmente um movimento religioso. Mas a igreja aqui em Ponte de Lacerda gosta, vive e está no meio do Pentecoste. Quem trouxe o seu exemplar da Bíblia Sagrada? João, capítulo de número 2. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 2. É um texto muito conhecido dos irmãos. Todos que gostam de ler a Bíblia conhecem esse texto de có e salteado. Os irmãos acharam? E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas. Quantas talhas? De pedras, para a purificação dos judeus. E em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Quantos? Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água, feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala o esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. E você diz amém. Em rápidas palavras, eu quero trazer uma palavra para o seu coração. Geralmente, quando nós lemos um texto tão conhecido como este,
surge na mente de alguns uma certa indagação, dizendo: o que ele vai tirar de dentro deste texto que eu ainda não sei? O que ele pode exaurir de dentro deste texto que eu ainda não ouvi? Talvez eu vou te decepcionar, porque a mensagem que eu trago esta noite você já ouviu. Talvez você já ouviu alguém pregar com maior propriedade do que você vai ouvir esta noite. Mas tem uma coisa que você não sabe: Deus tem uma palavra para o seu coração dentro desta mensagem. Jesus tinha acabado de regimentar, escolher os seus 12 apóstolos. Jesus ainda está em Nazaré. Jesus ainda não era conhecido como o mestre. Jesus estava começando o seu ministério. Jesus era mais conhecido como o filho de José, o carpinteiro. Observe que nesse texto, a mãe de Jesus aparece primeiro no texto do que Jesus, indicando que Maria era muito conhecida na região. Jesus vai para esta festa com os seus discípulos, e quando Jesus chega na festa, João não dá detalhe que dia que havia ou que acabou o vinho, porque uma festa de casamento durava 7 dias. E era por costume dos judeus convidar toda a cidade para a festa de um casamento. E Jesus está nessa festa. Mas me chama a atenção que quando o vinho acaba, não é o mestre-sala quem percebe que o vinho acabou. Quem é o mestre-sala na história, irmão Joilson? O mestre-sala era aquele que era contratado para organizar a festa. Era ele que tinha o dever de escrever toda a despesa da festa, o que iria ser gastado naquela festa. Era o mestre-sala que fazia isto. E foi ele aqui que calculou, talvez ele não estivesse com a lista de convidados e calculou o total de bebida menos. Também não foi o pai do noivo que deu falta ou que percebeu que o vinho tinha acabado. Também não foi o noivo. Quem percebe que o vinho acaba é as mulheres. Talvez você me pergunta: por que, irmão Joilson? Eu não sei te dizer, mas só sei dizer que as mulheres são mais perceptíveis do que nós, homens. Elas veem o que a gente não consegue ver. E Maria vai até Jesus. E Jesus dá a resposta para ela dizendo: ainda não é chegado a minha hora. Mas Jesus se dirige aos empregados. E Jesus chega e ele enxerga 6 talhas, que a Bíblia diz que era para a purificação dos judeus. Mas essas talhas, para ser usada, elas tinham que estar cheias. Detalhe aqui, as talhas estão vazias. Então, se as talhas era para a purificação
e elas estão vazias. Todos os convidados que entraram para aquele salão de festa, entraram sem passar pelo ritual de purificação. Eles entram para a festa, mas ainda está impuro. Aí Jesus vai entrar no negócio e vai começar a mudar a história. Jesus disse: enche as talhas. Primeiro, para o milagre acontecer, as talhas precisavam estar cheias. Tem milagre que não precisa da ajuda humana. Jesus chega lá e resolve o problema. Mas tem hora que o homem precisa sair da zona de conforto, do acomodismo, agir para o milagre acontecer. Aí Jesus diz assim: enche as talhas. Jesus está dizendo aqui esta noite: quer milagre? Enche as talhas. Quer que algo aconteça na sua vida? Enche as talhas. Mas o que eu aprendo aqui é que o povo entrou sem ser purificado. Mas festa que Jesus está, a pessoa entra impuro, mas não permanece impuro. Ele vai ser purificado. Aleluia. A pessoa pode até entrar sujo aqui dentro, mas ele não permanece sujo. Ele vem aqui não é daquele negócio, vem como está e permaneça da forma que você está. Não. Aqui você entra sujo, mal lavado, mas quando você entra aqui, entra debaixo da cachoeira do sangue de Jesus Cristo e Ele te purifica de todo o pecado. Outro detalhe: depois que as talhas estão cheias, Jesus manda tirar quem? Jesus manda tirar a água. Eram os trabalhadores que não estavam ali para festejar. Eles estavam ali para trabalhar, mas foram os primeiros a presenciar o milagre de Deus naquele casamento. Ei, sabe por quê? Porque Jesus gosta de quem trabalha. Jesus não gosta de quem só fica festejando. Jesus gosta de alguém que põe a mão no arado. Jesus gosta daquele que coloca o ombro debaixo da carga. Ei, quer ver milagre? Começa a trabalhar, começa a agir, começa a ajudar o teu pastor, começa a ajudar esta igreja, você vai ver milagre. Mas João dá alguns detalhes. João diz assim: tinha 6 talhas. Aí quando João começa a falar os números, nós vamos para a numerologia bíblica. O número 6 na Bíblia é o número do homem, é o número natural. Mas aí João diz o seguinte: que cada talha cabia 2 ou 3 metretas. Então vamos somar aqui. Se tinha 6 talhas e cada uma cabia 2, 6 vezes 2 dá quanto? Dá número 12. Então vamos para a numerologia bíblica. Por que Jesus, aleluia, olha como Jesus muda as coisas. Ele manda encher as talhas, e João dá detalhe que cada talha cabia 2 ou 3 metretas. Porque o número 12 na numerologia bíblica é o número do controle, é o número do equilíbrio. Aquele casamento estava começando a perder o equilíbrio. Aquela festa já estava para ser fadada ao insucesso. Jesus entra e diz assim: eu vou mudar este casamento. Tudo começa a estar dando errado, mas eu vou mudar aqui, porque eu vou devolver o controle dessa festa para o pai de família. Eu vou devolver o controle deste casamento. Eu vou devolver o controle e o equilíbrio aqui para esta família. Porque o pai de família, o noivo e o mestre-sala estavam correndo risco. O pai e o noivo corriam o risco de viver o resto da vida sendo zombado naquela cidade.
convidou a cidade para o casamento e não conseguiu dar o mantimento. Aquele mestre-sala, ele estava ali para nunca mais pegar uma festa para organizar. Jesus disse: vai ficar tranquilo, eu vou mudar agora, eu vou devolver o equilíbrio para vocês. Jesus me trouxe aqui esta noite para dizer para você: não vai acabar assim. Ele está devolvendo o equilíbrio, Ele está devolvendo o controle. Ei, a enfermidade não vai te matar, este problema não vai te consumir. Jesus está dizendo: eu te coloco o controle nas tuas mãos, eu coloco o equilíbrio nesta noite nas tuas mãos. Esta enfermidade não é para a morte, eu estou entrando na causa, eu estou entrando no negócio. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Mas aí João diz o seguinte: que cada talha cabia 2 ou 3 metretas. Se o número 2 vezes 6 dá 12, e é o número do equilíbrio, 3 vezes 6 vai dar quanto? 3 vezes 6 dá 18. Na numerologia bíblica, o número 18 é a vida e vida com abundância. Aquele casamento no começo já estava acabando. Jesus disse: vai ter vida, vai ser longa, vai ter vida com abundância. Para finalizar, Jesus vai fazer algo que o povo não esperava, porque a purificação era externa. As talhas, a água colocada nas talhas era para purificar o exterior. Jesus entra, muda a história. Aí quando leva para o mestre-sala, o mestre-sala toma e começa a servir. As pessoas começam a ser purificadas por dentro. Oh, aleluia. A cura não veio de fora para dentro, veio de dentro para fora. Jesus está curando aqui esta noite. Jesus está sarando o teu passado. Jesus está dando equilíbrio. Jesus está mudando a tua história. Ei, não vai acabar assim. Aleluia, aleluia. Diz que o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus é agora. O melhor de Deus é hoje. Nós podemos viver o melhor de Deus hoje. Mas a tua história não vai terminar um final infeliz, vai terminar com um final feliz. Deus abençoe, meu pastor.